Digestro, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa análise bem provocadora sobre o fracasso escolar. Ela é baseada numa pesquisa chamada Learning to Fail, ou Aprendendo a Fracassar. E a ideia aqui é questionar, sabe? Questionar praticamente tudo que a gente acha que sabe sobre sucesso e fracasso na educação. E para começar, já vamos com essa pergunta que é o coração de toda a nossa conversa. E se o fracasso escolar não for um defeito, um bug no sistema que a gente precisa consertar? E se ele for, na verdade, uma peça, uma função essencial para que o sistema funcione do jeito que ele funciona? É uma ideia que pode parecer um pouco radical, mas acreditem, ela pode revelar umas verdades bem importantes sobre a escola. Para a gente conseguir desvendar essa ideia, nosso roteiro vai ser este aqui. Primeiro, a gente vai olhar para uma contradição bem grande, o tal do paradoxo do fracasso escolar. Depois, vamos entender o fracasso como um sintoma, não um acidente. Em seguida, vamos investigar a economia oculta da escola. E aí, vamos analisar a falsa escolha e, por fim, pensar no que a gente pode aprender com tudo isso. Ok, vamos lá. Para começar, vamos falar de uma contradição que, olha, todo mundo que está na educação conhece muito bem. É aquela tensão clássica entre o que a escola diz que faz e o que ela realmente faz na prática. Se a gente pegar os documentos oficiais, os projetos político-pedagógicos, as diretrizes curriculares, o discurso é lindo, né? A meta é sempre muito clara. Matemática de qualidade para todo mundo, como um pilar para a gente construir uma sociedade mais justa. A ideia é que a educação matemática vai empoderar as pessoas, permitir que elas participem do mundo de forma crítica. Só que aí a gente olha para a realidade, e o que a gente vê é bem diferente. Apesar de toda essa boa intenção, de inúmeras reformas pedagógicas, o fracasso, a reprovação, a exclusão, eles continuam lá, firmes e fortes, em sistemas educacionais do mundo todo. Não é um probleminha aqui ou ali, é algo estrutural que se repete ano após ano. E esse quadro aqui deixa o paradoxo bem claro, preto no branco. De um lado, a gente tem a promessa de igualdade, de inclusão, de acesso para todos. E do outro, o que a gente tem é uma máquina de exclusão funcionando a todo vapor, com reprovação em massa, evasão e, no fim das contas, uma estratificação de oportunidades. Como é que a gente concilia essas duas coisas? E aí vem a grande pergunta, por quê? Por que o fracasso parece ser a prova de tudo? A gente tenta de tudo para acabar com ele, mas ele continua lá. Pois bem, a pesquisa que a gente está analisando hoje dá uma resposta bem radical para isso. Talvez, só talvez, a gente esteja fazendo a pergunta errada. Em vez de perguntar como eliminar o fracasso, talvez a gente devesse perguntar para que ele serve. Agora sim a gente vai para o coração do argumento. É aqui que o fracasso deixa de ser visto como um inimigo e passa a ser uma pista. Uma pista sobre a ideologia que sustenta todo o sistema. A ideia central é exatamente esta. E se a gente parasse de olhar para o fracasso como um erro, uma falha que precisa ser consertada? E se a gente começasse a enxergá-lo como um produto, um resultado inevitável e, pasmem, necessário do funcionamento normal do sistema? Para ajudar a gente a entender isso, a pesquisa usa um conceito do filósofo Slavoj Žižek, o conceito de sintoma. Pensa assim, um sintoma é como aquela rachadura que aparece na parede. Ela parece uma coisinha pequena, um defeito isolado, mas na verdade ela está apontando para um problema muito maior, na estrutura do prédio. O fracasso escolar, nessa visão, é exatamente essa rachadura no belo discurso da educação para todos. E essa citação do Žižek explica por que o sintoma é tão perigoso para o sistema. O fato de que alguns alunos fracassam repetidamente não é só uma exceçãozinha à regra da equidade. Na verdade, isso ameaça a validade da regra inteira. Mostra que aquele discurso de educação para todos talvez não seja tão universal assim, né? Então, como é que o sistema lida com essa ameaça de desintegração? Ele não se conserta, não. Em vez disso, ele cria o que o Žižek chama de tela de fantasia. É aqui que a ideologia entra. Ela funciona como uma história, uma narrativa que a gente conta para nós mesmos, para dar um sentido para essa contradição que é insuportável. Ela torna o fracasso algo explicável, aceitável.
E aqui a gente vê essa ideologia em ação, na prática. Percebe como funciona? O fracasso nunca é do sistema. Nunca. É sempre do aluno, que não se esforçou, é da família, que não deu apoio, é do contexto social dele. A responsabilidade é sempre transferida. E ao fazer isso, o discurso da equidade pode continuar lá, bonito e intacto, mesmo que a realidade da exclusão esteja batendo na nossa porta. Certo? Agora que a gente entendeu como a ideologia funciona na teoria, vamos ver como ela se materializa na prática. Isso acontece através do que os autores chamam de economia oculta da escola. Um sistema que, olha só que loucura, precisa produzir tanto sucesso quanto fracasso. Essa é uma das ideias mais fortes e talvez mais perturbadoras dessa análise. O sucesso de alguns alunos só tem valor, só significa alguma coisa porque outros fracassam. Pensa bem, se todo mundo passasse com nota 10, se todo mundo fosse considerado bem-sucedido, o diploma perderia seu valor de diferenciação. A escola perderia sua função de hierarquizar as pessoas para a sociedade. E essa citação de duas pesquisadoras brasileiras, a Ludwig e a Dávila, que é usada no artigo, captura essa lógica perversa de um jeito perfeito. O fracasso dos estudantes não é um defeito da instituição. De certa forma, ele é o sucesso dela. É o que garante que a instituição está cumprindo seu papel de selecionar e classificar. E esse slide aqui mostra esse algoritmo invisível rodando. Ele começa com uma meta linda, super nobre, sucesso para todos. Mas por baixo dos panos existe um mecanismo oculto que usa um currículo, uma avaliação, uma pedagogia que na prática são excludentes. O produto final é o sucesso para uma minoria e como subproduto necessário o fracasso para a maioria. E o resultado de tudo isso? O fracasso de muitos serve para legitimar o sucesso de poucos e para justificar a hierarquia social que já existe lá fora. Mas para essa economia toda funcionar sem ninguém questionar, ela precisa de um mecanismo psicológico muito, muito poderoso. A falsa escolha. E para entender isso, a gente vai ver agora 2 casos reais de alunos que foram observados na pesquisa. A ideia por trás da falsa escolha é a seguinte: o sistema coloca o aluno numa sinuca de bico, uma situação em que qualquer caminho que ele escolher vai levar ao fracasso. Mas, e aqui está o pulo do gato, a responsabilidade por ter escolhido um desses caminhos é jogada inteiramente nas costas dele. Com isso, o sistema sai limpo, sem culpa nenhuma. Vamos olhar então para o caso do Kevin. Ele é um aluno de um contexto sociocultural mais vulnerável numa escola na Alemanha. Um garoto que desde o começo já parecia posicionado para o fracasso pelo sistema. Olha essa fala do Kevin. Isso poderia ser visto de várias formas, né? Poderia ser um pedido de ajuda, uma dificuldade de relacionamento, uma crítica à aula. Mas não. A estrutura escolar interpreta isso imediatamente como o quê? Indisciplina. E a partir daí, ele já é carimbado como o aluno problema. E o que acontece com o Kevin é um exemplo perfeito da falsa escolha. O sistema dá 2 opções para ele. Opção 1, ele se submete, fica quieto, participa de um jogo que ele sabe que não foi feito para ele ganhar e que invalida quem ele é. Opção 2, ele resiste, ele se manifesta. E aí ele é rotulado, punido e, no fim, excluído. Nos 2 casos, o resultado é o mesmo: fracasso escolar. Só que o sistema diz que a culpa é dele, que foi uma escolha pessoal. Agora, vamos dar uma olhada no caso da Belina. A estratégia dela é o oposto da do Kevin. Ela não confronta, ela fica em silêncio. Mas, curiosamente, o resultado final é exatamente o mesmo. A falsa escolha da Belina é a seguinte: ou ela participa de uma atividade que talvez não faça sentido nenhum para ela, correndo o risco de falhar na frente de todo mundo, ou ela não participa e é punida por insubordinação, por desafiar a autoridade. De novo, não existe uma opção real de sucesso para ela. Percebe? Seja pela resistência ativa barulhenta do Kevin ou pela resistência passiva silenciosa da Belina, o sistema dá um jeito de enquadrar os 2 como indivíduos que escolheram fracassar. E aí, então? Diante de uma análise tão forte, tão contundente como essa, o que a gente, como profissionais da educação, pode fazer? Parece um beco sem saída, né? Mas a pesquisa aponta um caminho. E a mudança de chave é essa, é radical. A gente precisa parar de tentar achar soluções para eliminar o fracasso como se ele fosse uma doença. A gente precisa aprender a ler o fracasso. O foco muda completamente. A pergunta deixa de ser como eu conserto este aluno e passa a ser uma pergunta muito mais poderosa. O que o fracasso deste aluno está me dizendo sobre a minha escola, sobre a minha sala de aula, sobre a minha própria prática? E olha, a pesquisa pode ter sido feita na Alemanha, mas vamos combinar.
Essa dinâmica de exclusão, essa mania de culpar o aluno, essa pressão por resultados, isso tudo parece muito, muito familiar para a nossa realidade no Brasil, não é? O ponto aqui não é ter uma receita de bolo. Essa análise não dá uma solução mágica. O que ela nos dá é um novo par de óculos, um conjunto de ferramentas muito mais potente para a gente diagnosticar os problemas que a gente enfrenta no dia a dia. E a gente termina com essa pergunta que não tem resposta fácil, mas talvez seja a pergunta mais importante que a gente possa se fazer. Qual é o nosso papel diante de um sistema que, para se manter de pé, parece precisar que os nossos alunos fracassem? Só de começar a questionar a naturalidade do fracasso, só de começar a reconhecer o nosso papel nessa engrenagem, esse já é o primeiro e talvez o mais importante passo para a gente começar a imaginar e a construir uma educação que seja de verdade transformadora e para todas e todos. Digesto, seu podcast genial de resumos, resenhas pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas pra ampliar